dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor, povo de Deus. Mais uma vez estamos aqui na presença do Eterno, aproveitando esse ensejo e gravar um vídeo para este canal. Amados irmãos, sou o vosso irmão em Cristo, José Modesto, e esse é o canal Som de Muitas Águas. Como é que está o vosso dia chamado hoje? Vai tudo bem? Vai tudo bem? Que maravilha! Se não está, vamos orar a Deus. Ore a Deus, busque a Deus de fato, e tudo irá bem, no nome de Jesus. Vamos falar de um assunto que me deparei com na internet. Assisti o vídeo de um pastor, parece que é um sul-coreano, pregando contra os pastores do Brasil. Como no popular, podemos assim falar. Não é mais novidade nós saber que estamos no tempo da apostasia e da enganação da parte de muitos. Não de todos, é claro, mas de muitos. Vamos ouvir um pequeno trecho da pregação e depois vamos comentar sobre este fato para a glória de Deus. Ouça só no nome de Jesus. Deus está alertando os pastores do Brasil. Deus está alertando os pastores do Brasil. Vocês usaram minhas ovelhas para vocês mesmos. Não existe pastor de verdade. Vocês usaram minhas ovelhas. Vocês não cuidaram das ovelhas. Mas vocês estão cuidando de vocês mesmos. E no versículo 10 diz: isso é o que o Senhor soberano diz. Eu sou contra os pastores e vou responsabilizá-los pelo meu rebanho. Ele diz: eu vou responsabilizá-los pelo meu rebanho. O Senhor diz que é o meu rebanho. O Senhor não disse que eu os responsabilizo pelo seu rebanho. Não. O Senhor não disse que eu vou responsabilizá-los pelo rebanho deles. Não. O Senhor disse que eu vou responsabilizá-los pelo meu rebanho. Vocês maltrataram o meu rebanho. E ele diz: eu vou tirá-los de cuidar dos rebanhos. Para que os pastores não possam mais se alimentar. Então, os pastores estão usando o rebanho de Deus, as ovelhas de Deus, para se alimentarem. Muito bem, aí todos vocês viram o que ele falou, esse pregador, não sei se é pastor, se é evangelista, enfim. Sei que ele está no altar pregando o evangelho e falou sobre a situação dos pastores brasileiros, o qual certamente Deus irá corrigir, irá cobrar pelas suas atitudes em enganar as ovelhas, em viver da lã das ovelhas, em apacentar a si mesmo e tal. Esta palavra já está prevista e escrita em Ezequiel 34, a partir do versículo 1 até o 17, onde Deus fala com os pastores de Israel da época. Deus usou o profeta para lembrar os pastores do que eles estavam fazendo. Que eles tinham abandonado o rebanho de Cristo, tinham abandonado o povo de Israel, os filhos de Deus, e agora apacentavam a si mesmo. Nós temos vários assuntos, várias passagens na Bíblia, que nos mostram que por muitas vezes, por muitas ocasiões, os pastores fizeram isto. Abandonavam o rebanho de Deus e passavam a apacentar a si mesmo. Isso Deus usava os profetas, como usou Ezequiel, e alertou a eles do que eles estavam fazendo. E, de todas as formas, eles deveriam voltar atrás, porque senão a mão de Deus pesaria sobre eles. O juízo de Deus viria sobre eles. Então hoje estamos vivendo, meus irmãos, todos nós sabemos que o fim está próximo, Jesus está às portas,
E o tempo da apostasia, claro que deveria estar presente nos dias chamados hoje. Apostasia é a falta de temor a Deus, a falta de reverência, a falta de amor ao próximo, seja inimigo ou amigo. Sabemos que estamos exatamente atravessando esses dias, os dias difíceis, onde o amor já se esfriou. Quando nós falamos essa palavra, o amor se esfriou, não vamos relacionar apenas às pessoas que não conhecem a Deus, que não vivem o Evangelho, não. Essas palavras que fala para nós que se diz crente, que se diz cristão, que se diz povo de Deus, que se diz povo abençoado, que nos identifica como povo salvo do Eterno, essas palavras é para nós. Porque se nós uma vez pregamos a Cristo, o amor de Deus, e não vivemos nele e não demonstramos amor para com o próximo, essa palavra se cumpre em nós nos dias de hoje. Estamos sim atravessando uns dias difíceis de apostasia dentro da Igreja de Cristo. Os pastores, muitos deles, a maioria das vezes, não se importa mais com as ovelhas, apenas se importa com aquilo que lhe apraz, com quanto ele vai ganhar, com quanto ele vai faturar, quanto ele vai arrecadar em determinado culto. Muitos estão com esses pensamentos. O mesmo espírito que estava na vida daqueles pastores da época, onde nós mencionamos Ezequiel 37, que Deus falou através do profeta, está hoje nos pastores, em muitos pastores nos dias atuais. Aquele espírito de avareza, aquele espírito de glutonaria, aquele espírito de riqueza, de bem-estar, de vida longa, de vida regalada, aquele espírito de humildade, de amor às almas, ao próximo, amor a si próprio. Ele não está mais em muitos pastores e em muitos crentes, é claro. Então estamos vivendo o tempo da apostasia. Muitos pastores, pregadores, eles se contentam com aquilo que têm, com aquilo que lhe apraz. Eles não são gulosos, são pessoas sinceras, muitos são sinceros, estão pregando o evangelho por amor, embora recebendo às vezes salário, mas têm amor às almas. Mas muitos deles estão aí exatamente por causa da vida fácil, do bem-estar. Muitos questionam, mas pastor não tem vida fácil. O verdadeiro pastor que pastoreia, que guia as ovelhas de Cristo corretamente, esse não tem vida fácil. Não tem. Porque ele vive em oração, em jejum, em santificação, ele vive preocupado com as almas daquele rebanho ao qual ele prestará conta a Deus um dia. Mas o pastor que não tem responsabilidade, o falso profeta, ele tem uma vida boa sim. Ele não ora, não jejuma, ele não se preocupa com as almas, ele apenas se preocupa com o seu bem-estar, com as suas fazendas, com seus iates, com suas mansões, com seus carros luxuosos. Esta é a preocupação dele. Então esse tem vida boa sim, esse para ele está uma maravilha, embora vai ficar tudo aqui na terra. E talvez o reino dele seja aqui também, porque ele escolheu o seu reino por aqui. Mas aquele que escolher o reino qual ele vai viver eterno para com Cristo, em Cristo, onde está Jesus, esse não terá vida tão fácil aqui, porque o próprio Jesus não os ensinou. Vocês terão aflição sobre a terra, passará tribulação, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Onde foi que Cristo prometeu vida regalada de luxo e riqueza para crentes e pastores aqui? Tem algum versículo na Bíblia? Eu quero que alguém me mostre. Se Jesus prometeu isto. Ele prometeu vida eterna nele, para sempre, de gozo e paz eternamente. Amém. Mas aqui sobre a terra, ele nos alertou que nós passaríamos por tribulação, muitas pelejas, mas que tivéssemos bom ânimo, que venceria tudo isto. Nós ia vencermos, como o próprio Paulo. Tira um exemplo de Paulo, do apóstolo Paulo. Aquele homem teve vida fácil após aceitar a Cristo e resolver pregar o Evangelho? Não. Mas Paulo foi uma exceção. Não, Paulo não foi uma exceção. Paulo foi uma figura que nos mostra o que é a vida de um crente verdadeiro e de um pastor.
quantas aflições e quantas pelejas ele passa. Mas ele é mais que vencedor em Cristo Jesus, como o próprio Paulo falou no final da sua carreira. Amém, meus irmãos? Estamos sim nesses dias de apostasia. Estamos vivendo dias difíceis sobre a terra. Muitos estão sendo enganados pelos falsos mercenários, falsos pastores. Mas tem uma saída, tem uma solução. Busque a Jesus Cristo. Busque o Espírito Santo, sabedoria. Quando eu falo buscar o Espírito Santo, não é apenas aquele batismo que você fala em língua e mistério, não. Busque o Espírito Santo e ele te dará sabedoria de uma maneira tal que você não será enganado por ninguém, por nenhum homem e por nenhum anjo. Mas você será conduzido pelo próprio Espírito Santo até que Jesus venha. Não estou aqui a falar que você deve sair da sua congregação, não. Me entenda, por favor. Mesmo na tua congregação, entendendo que esse teu pastor, está passando dos limites com alguns assuntos relacionados à Bíblia Sagrada, permaneça em Cristo, permaneça em santificação, que o Espírito Santo guiará você para sempre, até que Jesus venha. Amém, meus irmãos? Este é o assunto de hoje. Ficam todos na paz do Senhor Jesus Cristo, que o Eterno possa iluminar as nossas mentes, que nós venhamos ser sempre essas pessoas que possamos buscar de Deus o entendimento, a paz para as nossas almas. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Família de Deus, família abençoada por Jesus Cristo.